randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Salve, salve, começando aqui o meu episódio de introdução do meu podcast, chamado Sensa Aqui. Já tô tentando gravar faz um bom tempo, e porque tenho tido várias ideias e acabo começando e parando. Já era para ter saído já faz algum tempo, né? E aí resolvi agora de vez fazer essa introdução para poder começar, né? Muita gente já tá me cobrando, inclusive o pessoal que eu já gravei tá me cobrando, me perguntando quando é que vai sair tudo. E, bom, nesse programa de introdução eu queria falar um pouco sobre o que é o Sensa Aqui, né? O que ele representa para mim, principalmente, né? Eu já escuto podcast desde 2017, né? Ouvi bastante assim desde 2017, mas em 2009, entre 2009 e 2010, eu ouvi a primeira vez um podcast de um amigo que trabalhava comigo, né? Mas a gente é do mesmo bairro, inclusive queria mandar um abraço para ele, que é um grande amigo, e ele que, se não fosse ele, eu não teria achado tão interessante, né? Valeu, Curumu, pela sua inspiração do Ciborgues e Dinossauros, que você gravava, que era muito bom, inclusive. E aí, desde então, eu comecei a escutar, né? Naquela época tinha que ouvir pelo iTunes ou pelo SoundCloud. Eu não lembro aonde que era que esse meu amigo, que ele hospedava o podcast dele. E aí eu comecei a ver que ele passava um monte de informação ali, só que na época não usava, né, esse formato com imagem, né? E achava muito legal aquilo. Eu sempre gostei de rádio e televisão. Fui influenciado também bastante por um outro amigo que era estudante de rádio e TV. Então, todos os trabalhos dele de faculdade eu acabava participando e achava incrível os trabalhos dele de faculdade, achava muito interessante. E o dia que eu vi pela primeira vez o programa que era da Jovem Pan, do Pânico, né? Que o Pânico começou a fazer o Pânico na internet. E aí eles já tinham esse formato que é muito parecido com os podcasts que tem hoje, né? De bate-papo e tal. E era muito legal, né? Ver eles operando aquelas mesas de som e tal. E foi aí que começou tudo, né? E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, inclusive das tecnologias, né? Como a gente consome as informações. Hoje em dia tem o Spotify, tem o YouTube, né? Tem os celulares que ajudam muito a gente nessa questão para falar, né? E você pode deixar o celular no bolso e tá conversando com alguém ou escutando alguma coisa. E de 2017 para cá eu comecei a ouvir muito podcast sobre diversos temas, alguns interessantes, outros nem tanto. E em 2017 mesmo, né, quando eu já tava aqui no Japão, eu conheci um cara. Ele tinha um programa de rádio, mas era pela internet, né? E ele tocava algumas músicas, falava um pouco sobre as coisas, dos assuntos que ele gostava e tal. E aí comecei a conviver com ele, né? Porque a gente trabalhava juntos e ele tinha um gosto de música, assim,
mais pros rocks dos anos 80, dos anos 70, assim. E um dia eu fui na casa dele pra ver ele gravar, né? Esse programa. E foi muito legal, eu achei super interessante, muito parecido com o que eu via do Pânico antigamente, né? Como eu via do Pânico antigamente. E naquela época eu já tinha pensado em naquele conteúdo dele sendo feito pro YouTube, por exemplo, né? Que com imagem, né? Poder as pessoas poderem ver o que você estava fazendo, né? Poder ver a interação que você tinha, talvez com um convidado, assim, né? Que acho que isso acaba tornando interessante. Às vezes as conversas, né? Quando você conversa com alguém pessoalmente, é muito diferente a interação que a gente tem, né? Com alguém pessoalmente e alguém que está do outro lado da tela, né? E, e aí até conversei, cheguei a conversar com ele, a gente tentou fazer a gente começou a fazer um projeto de eu tentar integrar um pouco das músicas que eu ouvia, né, das ideias que eu tive, comecei a propor para ele essas minhas ideias, né, de tentar trazer um pouco da música underground que eu convivi muito, né, da minha adolescência, da minha fase de pré-adolescente para adulto. Eu tinha um convívio muito grande com essa música underground, que eu tinha muitos amigos que tinham bandas, me influenciaram muito. Se não fosse por eles, não só o meu gosto musical, acho que não seria esse, mas das minhas ideias assim que foram formando com as músicas que a gente ouvia naquela época, né? E comecei a propor para esse amigo da web rádio as minhas ideias e foi legal e tal. A gente chegou a gravar um episódio, mas aí ele mudou de cidade e a gente deixou isso de lado. Só que ele, quando foi embora, ele falou: Meu, vou deixar pra você um presente. E me deu uma mesinha de som e um microfone, que inclusive é esse microfone que eu tô usando. Ele me deu esse microfone, essa mesinha de som e falou: Meu, seria legal se você tocasse um projeto seu. Você tem várias ideias, você tem um programa na sua cabeça, vai. E aí fiquei com isso na cabeça, escrevi uma pauta de um programa, né? Tava super empolgado para fazer aquilo. Só que eu tinha acabado de chegar no Japão, né? Eu tava ainda descobrindo muita coisa aqui no Japão, tava vendo muita coisa diferente. Tava muito deslumbrado ainda com o país, putz, tava era final de ano, o país a cidade que eu tava, nevava bastante, então tava em choque ainda com toda aquela mudança na minha rotina, na minha vida. E aí deixei esse projeto de lado, né? Veio o verão aqui no Japão é uma época que tem um feriado bem longo. E aí, nesse verão, fui viajar, né? Fui para Tóquio, tive a oportunidade de reencontrar um amigo que é do mesmo bairro que eu, que é o Liu. A gente se conhece há muitos anos, mas nunca fomos muito amigos. E aqui a gente se tornou amigos, praticamente irmãos, assim, né? E desde então a gente tem um convívio muito forte, né? A gente sempre se ajuda e acabei mudando de cidade, fui morar mais perto dele, saí da cidade que eu morava, que era muito interior, e fui morar numa cidade grande, assim, né? Então, muita coisa acontecendo, a rotina de trabalho aqui no Japão não é muito tranquila, né? É uma rotina de trabalho de várias horas, às vezes um pouco pesado, e acabei deixando o projeto de lado. E o tempo foi passando, eu não deixei de me interessar por música, por foto, por vídeo, audiovisual de uma maneira geral. Continuei consumindo as coisas que eu ainda consumia, que eram os podcasts, que eram os vídeos no YouTube. Os meus amigos do Brasil que trabalham no ramo audiovisual. E até que eu tive a ideia de comprar uma câmera,
né? Aí comprei essa câmera, fiquei fascinado pela fotografia e pelo vídeo, saí qualquer pedra que eu via no chão, eu queria fotografar, tudo ainda estava muito lindo. Só que, né, a gente toma algumas decisões na vida e acaba tendo que. Tendo não, né? Eu optei por mudar de ideia várias vezes. E aí, os meus projetos pessoais acabaram ficando de lado e eu fui fazer outras coisas. E aí, eu. Foi quando eu mudei de cidade, vim morar aqui na cidade que eu tô hoje, que é Fukui, né? E aqui eu vivo uma cidade, eu vivo nessa cidade que tem uma rotina totalmente diferente da maioria das cidades daqui, das cidades que eu já tinha morado, né? Porque eu trabalho numa escala de 4x2, quando 4 dias eu trabalho à noite, 4 dias eu trabalho de dia. E aí me vi numa situação de novo que eu tava perdidaço, assim, perdidaço, sem saber, tentando achar uma rotina para eu me adaptar, para eu poder voltar, sei lá, a sonhar, a ter os meus projetos e colocar eles em prática de novo, né? E como era uma cidade nova, quem me conhece sabe como que eu sou, de sair fazendo amizade com todo mundo e tava vivendo a minha vida aqui, né? Nas folgas eu queria tirar o meu momento de lazer, então tava sempre com os meus amigos, tava sempre fazendo alguma coisa na rua, né? Então ficava pouco em casa. Então não tinha tempo para colocar os meus projetos em prática, né? Porque são 12 horas de trabalho, né? Depois que eu chego do trabalho, eu tenho a minha rotina de casa, que tenho que comer, tenho que lavar roupa, tenho que manter uma organização mínima dentro de casa. Quem me conhece sabe, eu tenho 2 filhos, né? Não moro junto com nenhum dos dois. Um está no Brasil, o outro está aqui no Japão. Preciso dar um pouco de atenção para todo mundo, então acabo tendo que me dividir bastante, né? E é muita coisa para fazer sozinho, sabe? E ainda tem esse projeto que eu já tinha de lá do passado, da minha web rádio, e ter que tocar esse projeto ainda ficou na minha cabeça totalmente inviável. Até que num determinado momento dessa minha chegada aqui nessa cidade, que eu me vi na necessidade de ficar um pouco mais em casa. Até porque teve o coronavírus, a fábrica pediu pra gente evitar de sair, né? Não só evitar de sair de casa, mas pra gente não estar se deslocando para outras cidades, né? E o meu filho, que mora aqui no Japão, ele mora em outra cidade. Então, eu tinha um pouco que restringir as minhas idas até a casa do meu filho para poder ficar com ele. Então, em um determinado momento, precisei ficar mais em casa. E essa de ficar em casa, agora a galera do Brasil sabe um pouco mais o que é isso, né? De ter que ficar em casa, de passar por um momento de ter que ficar isolado. O pessoal que é casado, ou que mora com a namorada, ou que mora com os pais ou irmão, ou que mora junto com alguém, né? Tem a companhia de alguém para estar ali, né? Se divide a mesma rotina. E eu não, eu moro sozinho, né? Então, ter essa rotina de morar sozinho e ficar, entre aspas, isolado, gera, para mim, não sei se para todo mundo, mas para mim gera um certo problema, né? De que você acaba. Eu acabo me cobrando de ter que produzir alguma coisa. Putz, eu não tô saindo de casa, eu me sinto muito improdutivo, eu fico inquieto de ficar em casa, achava horrível ficar em casa, sabe? Putz, meu, um puta de um sol lá fora, eu tô aqui dentro de casa. Em algum momento eu cheguei a pensar isso. Só que eu
comecei a entender, eu comecei a ouvir de novo os podcasts e muitos deles falavam sobre uma nova forma de você se reinventar, né? Uma forma de você se encontrar novamente, né? Que esse conteúdo era produzido pelo pessoal que está no Brasil, né? Então o pessoal teve que se isolar e começou a falar mais sobre isso. E esses podcasts me ajudaram muito nesse momento, né? Tipo, de achar que era ruim ficar sozinho, mas tentar achar algo bom nesse ficar sozinho em casa. E aí eu comecei a me reinventar, comecei a ver que é bom ficar sozinho, é gostoso também ficar sozinho, né? É o tempo de tirar o pé do acelerador e poder me focar naquilo que eu acho que é bom para mim, né? Voltar a olhar para os meus projetos, para os meus sonhos, para os meus anseios, assim. E eu comecei a lembrar que eu tinha um projeto no passado, de que quando eu cheguei no Japão, que eu queria dar, principalmente eu queria dar voz pra galera que eu sempre tive junto, né? Que é a galera do underground, a galera que sempre tá lá fazendo acontecer as coisas por si próprio, né? Não espera a ajuda das outras pessoas, né? A galera que gravam as suas músicas e tem que sair para divulgar os seus shows, não tem uma gravadora para distribuir suas músicas, né? Para quem não sabe, antigamente, quando você gravava uma música, gravava um CD, por exemplo, você tinha que descolar um produtor, uma agência para distribuir as suas músicas por aí, os seus CDs. Naquela época eram CDs. Hoje tem a internet, né? E pela internet você tem as suas coisas gravadas, você só pega e divulga, coloca lá no YouTube, coloca hoje no Spotify, né? E teve um período de transição, né? Dessa evolução da divulgação, né? E quando eu cheguei aqui, eu queria fazer isso, eu queria divulgar as bandas dos meus amigos, que quando eu saí do Brasil, 2 ou 3 bandas no mínimo estavam lançando seus trabalhos, né? Duas das bandas estavam gravando clipe, tinham acabado de gravar os CDs, estavam fazendo clipe, outros estavam fazendo um monte de show. E, pô, como eu convivi com essa galera, eu participei desses projetos, né? Eu vi essas músicas serem gravadas, eu vi esses clipes serem gravados, eu vi a divulgação e eu me vi aqui do outro lado do mundo sem poder fazer nada. O que eu podia fazer era compartilhar uma publicação deles, pegar o link do vídeo deles do YouTube e divulgar para os meus amigos através do Facebook, do Instagram. Era isso que eu tinha para fazer. E aí, nesse momento mais introspectivo meu, eu comecei a ver a oportunidade de poder não só divulgar eles, mas também divulgar as minhas ideias, né? Divulgar, colocar para fora tudo que eu sinto, tudo que eu penso, né? Quando você mora junto com alguém, eu tive uma experiência muito boa de morar junto com um amigo, que é o Rogério. A gente se deu muito bem. Então eu chegava do trabalho, ele tava lá. Ele chegava do trabalho, às vezes eu tava lá. E a gente podia sentar, trocar as nossas ideias, tomar uma cerveja, a gente falar sobre as coisas que a gente pensa, a gente falar sobre os nossos problemas, fazer nossos desabafos diários, né? E eu venho de um lugar no Brasil que a gente, nós amigos, a gente se encontrava todos os dias. Era sagrado, todos os dias a gente se encontrar. A gente já sabia aonde ia se encontrar e que horas ia se encontrar. A gente saía do trabalho, então todo mundo ia para o mesmo lugar, e que era a pista de skate, né? E lá tinham os bares, a gente ficava ali, sentava ali, tomava uma cerveja, trocava as nossas ideias e voltava para casa para o outro dia voltar à nossa rotina de trabalho. E eu senti muita falta disso. E eu comecei a ver que os podcasts começaram a explodir, começou a surgir outros formatos de podcast que eram fora os que eram só áudio. Começou a aparecer os podcasts com vídeo
também, né? E aí eu lembrei, caramba, mano, lá em 2017, quando o meu amigo que tinha web rádio tava fazendo a web rádio dele, eu tive essa ideia de pôr o vídeo, né? De juntar, né, os dois, o áudio e o vídeo, e fazer algo. E agora a galera já tá fazendo isso, né? Talvez esses caras que estão fazendo isso hoje estão formulando essas ideias desde aquela época, né? Dos podcasts que já tava rolando. E pensei agora, por que não fazer um podcast para mim, né? Juntar a ideia da minha web rádio com essa parte de eu falar as coisas que eu quero, de eu dividir as minhas ideias, de dividir os meus conhecimentos, de aprender, principalmente, eu acho que aprender coisas novas, né? E aí entra as ideias do meu programa, né? Que o programa chama Sensa Aqui. Eu já tô falando faz um puta tempão e ainda não falei sobre o meu programa, não falei nem o nome dele, né? Pra você ver como eu acho que eu quero mais comunicar do que ganhar audiência, né? E aí foi aí que surgiu a ideia do programa Sensa Aqui, né? Sensa Aqui, que já seria o nome da minha web rádio, né? Então, lá em 2017, quando eu tive a ideia da web rádio, eu entrei em contato com um amigo meu do Brasil, que ele é um puta desenhista, que inclusive quem estiver vendo pelo vídeo e quem já veio na minha casa, eu tenho dois quadros ali atrás que foi desenhado pelo Paulinho, que é o Paulo de Oliveira, um puta de um desenhista, quadrinista, ilustrador, puta, um artista de mão cheia. E aí eu entrei em contato com ele, pedi para ele fazer umas artes para mim, né? Que eu ia usar como capa do YouTube, ia usar no meu Instagram, enfim, ia usar em diversos lugares. E aí falei com ele, falei, Paulinho, eu tenho essa ideia, tenho essa ideia. Ele, pô, peixe, maneiro, mano, vou fazer pra você então esses desenhos. E ele fez, né? Ele fez um bonequinho, que é o que provavelmente vocês vão ver em algum lugar aí, que esse bonequinho é uma mistura de um... É tipo, é meio que um personagem que tem várias influências, né? Ele tá com uma touca, né? Debaixo da touca tem um dread, né? Uma touca com as cores do reggae, né? Acho que para ilustrar bem que ali dentro daquela touca tem um dread. Ele tá com uma blusa meio de rebite, assim, com uma camisa com um ar de anarquia por baixo. E é isso, né? É uma mistura mais ou menos do que eu sou, né? Uma mistura, falando sobre os meus gostos musicais, né? Que tem um pouco de tudo nas minhas influências musicais, né? Tem um pouco de samba, tem o rap, tem o reggae, tem o rock, tem o forró. Da, da onde eu venho, a cultura musical ela é muito grande, muito ampla, tem muitas bandas, muitos grupos de samba, muitas bandas de reggae, muitas bandas de forró, muitas bandas de rock. Então eu tenho um pouco dessa influência. Nunca tive muito preconceito de não misturar o reggae com o rock, não misturar o rock com o forró, por exemplo, né? Então o meu programa é mais ou menos isso, é uma mistura de tudo que eu gosto, de tudo que eu tenho, de um pouco de tudo do que eu sou, né? E o principal são os aprendizados que tudo isso me traz. E aí eu queria, como eu queria fazer o podcast, mas tinha muito preconceito ainda da minha parte de não ter um assunto específico, porque para todo mundo que eu falava que eu queria fazer um podcast, todo mundo, a primeira pergunta que as pessoas faziam para mim, não só faziam como ainda fazem, mas qual é o tema? Você vai falar sobre o quê? E eu, tipo, caralho, não sei, pensava comigo antes de responder, putz, eu não sei sobre o que eu quero falar. Eu sei que eu quero falar, eu sei que eu quero falar, mas não sei sobre o que especificamente. E aí fiquei com essas perguntas na minha cabeça. Fiquei, então, procurando um assunto. Durante muito tempo fiquei procurando um assunto sobre o qual eu podia falar. O que eu teria propriedade de falar, né?
Aí teve um dia que eu cheguei num amigo aqui dessa cidade, cheguei nele e falei, mano, eu não sei se você já viu que na internet agora tá tendo vários podcasts e tal, tal, tal. Ele falou, pô, vi sim, acho da hora e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, o que você acha da gente um dia gravar, mano, as nossas conversas que a gente tem? A gente sempre conversa sobre vários assuntos da hora. O que você acha da gente gravar? E ele falou, putz, mano, acho meio foda, cara. Como que eu vou falar sobre alguma coisa que eu não sei? Como que eu vou falar sobre alguma coisa que eu não domino o assunto? E aí eu falei, naquele momento eu falei pra ele, não, mano, mas a gente não precisa ser especialista em alguma coisa pra falar sobre aquilo. A gente é aprendiz, né, mano? A gente tá não só aprendendo a fazer, mas a gente tá aprendendo as coisas, tá conhecendo o mundo ainda. Ele, não sei, mas vamos ver aí e tal. E morreu o assunto. Mas, na minha cabeça, aquilo ficou. Meu, eu tenho que falar sobre o que eu sei. Eu não posso falar sobre uma coisa que eu não sei. Né? Eu não posso ficar cagando regra, né? E aí, durante o meu trabalho, durante as minhas longas 12 horas, comecei a formular esse programa na minha cabeça. E começou a vir um monte de ideia, a tentar quebrar vários preconceitos. E nesse para formular essas ideias, eu continuei ouvindo muitos podcasts sobre muitos assuntos diferentes. Pode colocar aí que eu ouço um cara que é o Márcio Balas, que é uma das minhas referências, que ele é um improvisador, palhaço. Um outro cara que é uma referência, que é o Sérgio Loduca, da Casa do Saber. Ele tem um programa que chama... Eu esqueci, eu vou escrever no vídeo aí o nome do programa dele. Quem Somos Nós é o nome do programa dele. Lembrei, Quem Somos Nós. E aí tem esse programa dele, que é o Quem Somos Nós, que é uma referência para mim também, que fala sobre um assunto totalmente diferente do Márcio Balas. Tem também uma outra referência, que é o Urban Beats Radio, que é o programa do Zé Rimes, que é um cara muito gente boa. O podcast dele, ele troca ideia com os DJs, né? É mais voltado para a cultura hip hop. Mas os primeiros programas dele, ele fala só com DJs, mano. Os caras que agitam as pistas, a galera da noite, né, mano? Que os percussores da música. E o programa dele me inspirou muito, porque eu ouvia as histórias dos caras de quando eles começaram, né? Quando eles começaram a ter contato com a música, como eles tiveram contato primeira vez com as picapes. E as histórias desses caras me inspiraram muito, né? E as histórias deles não que são sempre as mesmas, mas a base é a mesma. Meu, eu não sei fazer, mas eu preciso fazer. E aí, quem fala sobre isso também é um outro cara que é uma referência pra mim, que é um cara que é professor, que também tem um podcast que chama Nota 6. Ele é professor de faculdade de imunologia. Ele também é palhaço e ele fala sobre apresentações, né? Como você fazer uma melhor apresentação, seja uma apresentação de PowerPoint, seja uma apresentação de palco, seja uma apresentação, enfim. Ele fala sobre isso e aí ele fala em algum momento que tudo que você aprende você precisa pôr para jogo. Você precisa... Não adianta você só aprender, né, mano? Você cria uma obesidade mental. Você aprende muito e não coloca para jogo tudo aquilo que você aprendeu, né? E aí também tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é uma puta referência filosófica. Eu acho que ele é um cara de referência, que a frase dele tem uma frase que diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí então eu falei, bom, tudo isso que eu tô tendo, todas essas ideias que eu tô tendo,
preciso colocar elas para funcionar, senão eu não vou saber aonde eu tenho que melhorar, né? Eu não vou saber o que é melhor para mim, qual é o melhor formato para mim, né? Eu estava muito apegado lá no começo no assunto que eu ia falar, né? E o assunto inicial, a primeira ideia que eu tive era falar sobre morar fora do país, que era o que não que eu fosse, não que eu seja um especialista, mas é a minha condição de vida, é o que eu vivo nesse momento. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu morar fora do país. E não só isso, eu tenho muitos amigos que moram fora do país. Então tem um amigo que mora. Um não, vários amigos que moram em Portugal, vários amigos que moram na Austrália, outros que moram na Nova Zelândia. Tem um amigo que mora na Suíça, tem um amigo que mora no México, tem um amigo que mora na Itália, tem um amigo que mora na Espanha. Tem gente que mora em tudo quanto é lugar, que esses amigos conhecem pessoas também que moram em outros lugares. Aqui no Japão tem pessoas de outros lugares, tem o pessoal do Brasil também que tá morando aqui, que tem outras experiências que são diferentes das minhas, que também podem dar seu ponto de vista, que é algo muito interessante, né? E durante algum momento da minha vida, pensando, né, tendo essas ideias de criar alguma coisa, eu gosto muito de documentário. E aí eu tenho um sonho de fazer um documentário, né, sobre o Japão especificamente. O Japão tem uma puta cultura foda, né? E tem muita história. Eu sou um cara muito curioso. Quem me conhece sabe que eu pergunto tudo pra todo mundo, né? Eu vou conversar com alguém, eu não tenho muito filtro pra ficar para conversar. Eu sempre pergunto, mas por que isso? Mas por que aquilo? E isso eu trago muito do meu amigo do Brasil, do Marcelinho, que é um dos meus grandes amigos. O Marcelinho é o Zé Porquê, né, mano? Tudo ele pergunta por quê, tudo ele tem dúvida e eu trago isso muito dele. E conversando com essas pessoas aqui no Japão, pessoas que têm 20 anos de experiência aqui morando aqui no Japão, pessoas que têm 2 anos de experiência, pessoas que têm um mês, um ano, dias, pessoas que moraram em outros países e depois vieram morar aqui no Japão. Então, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo viveu isso de uma forma diferente e só a minha história não é o suficiente, né, para mim. E isso não deixa de ser para mim uma pesquisa para o meu documentário, para um documentário futuro, né? E aí, através disso, eu comecei a ter essa ideia. Eu falei, bom, agora é isso que eu vou botar para jogo, é isso que eu vou colocar para fazer. E aí, até que um dia, a minha amiga Juliana Gasparini me mandou uma mensagem, né? E isso é uma coisa incrível que quando você tá pensando muito numa coisa, você atrai aquilo para você, né? E aí eu tava pensando muito nisso, e aí essa minha amiga Juliana Gasparini me mandou uma mensagem, ela mora no México, ela me mandou uma mensagem falando, Diego, vamos gravar um vídeo? Eu falei, sobre o quê? Ela, eu queria que você me contasse um pouco das suas histórias aí no Japão. Eu falei, porra, foda, mano, que ideia massa, é isso, vamos fazer. E ela falou, não, já tem um vídeo lá no meu canal que eu gravei com uma amiga que mora no Canadá, entra lá, dá uma olhada, vê o que você acha. Eu entrei lá, assisti, achei super legal. Já, né, comecei a pensar que eu poderia trazer aquilo pra mim, roubar a ideia dela, né? E aí falei pra ela, e aí, o que você acha da gente gravar eu perguntando pra você, né, sobre as suas experiências aí no México? Ela, foda, vamos fazer. E aí esse foi o meu primeiro passo pro Sensa Aqui, né? E gravei com ela, gravei com o Ailton, que mora na Suíça, gravei com o Yuji, que é um amigo que mora aqui no Japão, e esse a gente gravou presencialmente, e aí tive uma experiência, 2 experiências diferentes, e fui tendo as minhas ideias, e falei, bom, acho que ficar restrito a falar só sobre morar fora do país não é o suficiente, sabe? O mundo tá acontecendo 1 milhão de coisas que eu quero saber sobre isso. Eu não sei, é difícil saber sobre as coisas sozinho.
Tem um monte de preconceito aí mundo afora que eu queria tirar eles de mim, que eu queria entender um pouco mais sobre essas coisas. E por que não trazer isso para o meu podcast? Né? Por que não trazer isso para as minhas ideias? E pensando nisso, eu comecei a reformular, mesmo depois de já ter gravado os 3 episódios, os 3 primeiros episódios, eu comecei, a partir daí, a reformular o meu conteúdo. Eu falei, meu, por que não criar quadros, né, dentro desse meu programa? Por que não fazer um quadro morando fora do país, um quadro, sei lá, meu, falar sobre vários assuntos. Tem um assunto que eu quero falar que são os assuntos difíceis de lidar, né? Por exemplo, preconceito racial, preconceito com gêneros, é, aborto, meu, um monte de coisa que eu queria entender mais sobre isso para que eu não tivesse esses preconceitos também, né? O machismo é um exemplo disso, né? Eu sou criado dentro de uma cultura machista, eu não sei tudo sobre isso. Para ser bem sincero, eu não sei nada sobre isso. O que eu vivo, é só sobre o que eu tenho na minha cabeça, o que eu acho certo e o que é errado, mas fatalmente eu vou errar. Fatalmente, em algum momento, eu vou ser preconceituoso. Então eu não quero ser esse cara preconceituoso. Tipo, por que não aprender isso com alguém? Por que não trazer isso para outras pessoas que também estão a fim de entender um pouco mais sobre o assunto? E aí eu tô criando outros quadros, né, para o meu podcast, né? Então o primeiro quadro é o Sensa Aqui, morando fora, Sensa Aqui, tô indo embora do Brasil. O outro é o Sensa Aqui, a gente tem um monte de coisa difícil para falar. E vão vir outros também, né? Que eu ainda não sei. Eu não quero ficar limitado a falar sobre 1, 2, 3 assuntos. Eu quero falar sobre o que eu quiser. Qualquer limitação me incomoda. E é isso. Eu não quero ficar só na minha bolha, né? Eu quero entender um pouco mais sobre isso. E quem me trouxe um pouco dessas ideias é um cara que é da televisão e também tem um conteúdo na internet, que é o Maurício Meirelles. Ele tem um quadro que chama Achismos. E puta, que ideia genial, mano. Achismo. E a gente acha um monte de coisa quando não é, sabe? As pessoas podem esclarecer isso pra gente, esses achismos que a gente tem. E o meu quadro só não vai chamar achismo porque senão seria um puta de um plágio, seria uma puta de uma cópia, mas tem uma base nisso, nesse achismo dele, entendeu? E por aí vai, né? É, Então acho que esse essa é uma introdução do que eu quero fazer, é uma introdução do que vem por aí, né? Então, os primeiros episódios que vão sair vão ser essas conversas que eu já tive com essas pessoas, né? Falando sobre morar fora do país. Só com o Yuji, que vai vir um papo mais voltado para o meu mundo, que é sobre o skate. Ele dá aula para crianças japonesas. Ele foi convidado por uma mulher que tem uma pista de skate para dar aula para molecada daqui do Japão, né? Não tem nenhum estrangeiro na turma dele. E o que é mais da hora, ele dá aula para molecada sem ter um conhecimento muito profundo no idioma. Ele sabe falar um mínimo, né, um básico do básico, que ele consegue se virar nas aulas dele. E ele me contou várias histórias, né? Então, tirando ele, as outras duas conversas são no formato online, né? É no formato vídeo, né? Eu converso com pessoas que moram em outros países. Esse conteúdo vai continuar existindo, mas também vai ter o conteúdo presencial, que é o que eu fiz com o Yudi, por exemplo, né? Quero chamar a galera aqui na minha casa para conversar. E esse é um detalhe importante para falar, que o meu podcast, eu queria, desde o começo, eu queria que ele fosse o mais diferente possível do que já existe, né?
Aqui no Japão tem uns 5, 6 ou 7 podcasts já que eu andei pesquisando na internet. E eu não queria que o meu conteúdo fosse igual ao deles. E aí eu consegui achar algo que seja diferente, que eu vou fazer o meu programa, muitas vezes vocês vão me ver em outros lugares, né? Então, logo logo, meu bracinho vai estar picado por uma vacina, né? E eu vou poder voltar a encontrar com as pessoas, a sair da cidade. Então eu vou estar indo visitar algumas pessoas para conversar com elas, né, em outros lugares, porque aqui no Japão a gente tem essa rotina de trabalhar muitas horas, então fica restrito aos horários, né? Fica difícil de combinar com alguém para a pessoa vir aqui aonde eu moro, que é longe pra caramba do restante, da maior concentração dos brasileiros, né? Como eu moro muito longe, ficaria difícil de eu trazer a galera pra cá. Então eu falei, por que não eu ir até a casa dessas pessoas? Já que eu tenho um setup bem que é muito móvel. Então eu planejei esse meu setup para ser móvel mesmo. Então eu tenho um notebook que eu posso levar para qualquer lugar, só preciso de uma tomada. Eu tenho um gravador que ele é muito compacto, ele é pequeno, ele é muito compacto. Eu não preciso de uma interface de áudio, de uma mesa de som. Não, é só levar o meu gravadorzinho, levar os fones, levar os microfones, levar minha câmera, um tripé. Eu quero fazer esse formato presencial, tentar fazer com 2 câmeras, né? Então é muito fácil de eu levar isso para qualquer lugar. E o mais interessante de tudo é que eu vou poder gravar isso, por exemplo, na rua, se eu quiser. A fonte de energia, por exemplo, pode ser o meu carro. No carro eu tenho um conversor de energia que eu posso ligar a tomada no carro, né? Eu ligo no acendedor do carro e posso ligar o meu computador, o gravador e a câmera tudo nas tomadas. Ou um gerador, sei lá, um gerador de energia de movido a gasolina, também é muito possível. Então, logo logo vocês vão ver, eu já tô com uma pauta escrita para uma gravação na praia. Em breve vai ter um episódio de podcast sendo gravado, se Deus quiser, num belo pôr do sol. Eu tenho eu tô terminando de escrever uma pauta que eu vou fazer com o Liu e com o Digo, que o Liu é um amigo meu do Brasil, a gente é do Secap, do mesmo bairro, e o Liu manja muito de cozinha, então a gente vai gravar na casa dele, né? Ele na cozinha, ele preparando a comida e eu sentado ali no balcão da cozinha dele, junto com o Digo, trocando essa ideia. Então eu tenho vários formatos. Os formatos que eu mais estou empolgado de fazer, que eu mais gosto, são esses que eu vou até os lugares, que eu vou ter oportunidade de conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas novas, poder viajar, né? Esse é o meu conteúdo diferente. E que vai aparecer outros iguais, com certeza, e eu também não me importo nem um pouco com isso. Hoje em dia é difícil de você criar alguma coisa do zero. Isso tudo que eu tô falando tem base em conteúdos que eu já vi na internet. E não são exatamente desse jeito. Eles são ideias que eu fui aprimorando de outras pessoas. Hoje em dia é difícil de você tirar uma ideia do zero, né? Não que não surjam ideias do zero. Acontece, mas eu fui inspirado por outras pessoas e não me importo nem um pouco com isso. Certo? Acho que falei bastante sobre o meu programa. Falta eu falar sobre o nome, Sensaki. O que é esse nome Sensaki, que muita gente lê Senzaki? As pessoas muita gente não sabe o que é Sensaki, né? E Sensaki não é nada demais, é mais uma gíria que aonde eu moro e fala muito entre os meus amigos, né? A gente fala muito essa gíria, mas que em outros lugares também fala essa gíria, né? Sensaki é como se fosse o com licença, né? Mas é uma forma de falar em gíria.
Tipo, ô, sem isso aqui, deixa eu passar. Ô, sem isso aqui, mano, posso falar? Ô, sem isso aqui. Tipo, é o com licença, né? Que aí um desses meus amigos que mora na Austrália, ele também é da galera que fala sem isso aqui, ele começou a usar o Skills Here, né? E aí um amigo daqui do Japão sugeriu o Kokoni Sumimasen e, mano, é isso, sem isso aqui. É uma ideia que é minha, é só um nome. E é essa a minha ideia. Não tem nada demais, não tem um significado monstruoso. Nossa, meu, é um nome que diz sobre mim. Não, não é isso. É só um nome. Certo? Acho que para finalizar eu preciso fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, eu preciso agradecer ao DJ Tuco, que cedeu gentilmente, em momento algum me questionou. Eu só pedi para ele o beat dessa vinheta de introdução, né? O beat da vinheta de introdução foi feito pelo DJ Tuco. Eu pedi para ele e na hora ele falou: mano, mó honra, pode usar quantos você quiser, mano. Entra lá no meu SoundCloud, escolhe o que você quiser, mano, usa para o que você quiser. Então, DJ Tuco, muitíssimo obrigado, irmão. Você fortaleceu demais. Agradecer também ao Paulo Oliveira, na internet dá pra achar ele como Paulo Ilustrador. Ele que fez a arte, né? Que é esse hashtag #SensaAqui. O bonequinho também foi ele que fez. Ele fez à mão os 2 desenhos, ele fez à mão, depois vetorizou e passou pro computador, que ficou foda demais. Obrigado, Paulinho. Um grande abraço, irmão. Agradecer também, meu, a todo mundo que me incentiva de alguma forma. Todo mundo que eu falo sobre o podcast, todos vocês que me cobram, falam: mano, cadê? Eu quero ouvir, mano, quero ouvir. Eu quero participar. Ô, por que você não faz isso? Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz assim? Ô, não faz assim não, que assim não fica da hora. Todos vocês que me incentivam dessa forma, vocês estão ajudando muito para que essa parada saia da minha cabeça, saia do papel e vá parar na internet. Agradecer também ao Igor Dalboni, um outro amigo meu de longa data, conheço esse maluco já há uns 20 anos. Ele me ajuda com as questões das câmeras, do áudio. Ele é o cara do audiovisual, ele é profissional do audiovisual, trabalha numa grande empresa de televisão e ele me ajuda muito. Qualquer dúvida que eu tenho, eu corro nele. Mano, tô precisando fazer uma estética assim, assim, assim. Que tipo de material eu preciso? E ele me indica sempre alguma coisa diferente. E me dá o melhor de tudo. Além dele me ensinar, me falar o que eu tenho que fazer, me dar um norte, ele me dá as referências para eu estudar e chegar em algum no meu conceito, né? Ele não me passa a ideia dele aquilo como uma verdade absoluta. Ele me faz estudar, ele me faz criar, ele cria dentro de mim a curiosidade. Então, Igor, sou muitíssimo grato a você, mano. Obrigado que todo o material que você compartilha comigo, todas as referências que você compartilha é muito responsável pelo meu crescimento, não só no ramo audiovisual, mas como pessoa também, mano. Você me influencia muito, cara. Muito obrigado, cara. Você é foda. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que de alguma forma me ajudam e me incentivam. Certo? Acho que já falei demais. Quando eu comecei a gravar, eu queria fazer no máximo 10 minutos, mas não foi possível, eu falo demais. Então, pode ir esperando aí que os meus episódios de podcast vai vir aquelas conversas longas de 3 horas, 4 horas, 2 horas, 20 minutos, 15 minutos, né? Vou fazer também algum conteúdo falando sozinho, igual eu tô fazendo essa introdução, lendo alguma coisa. E acho que falei tudo. Se esqueci de algo,
vai vir aí outros vídeos, outros episódios no Spotify. E, lembrei, para facilitar todas essas conversas longas que eu tenho, eu vou fazer, tem um canal, eu vou criar um canal de cortes que eu vou separar por alguns assuntos, né, essas conversas todas, né? Todas essas conversas que eu vou ter, eu vou fazer uma pauta para poder separar esses vídeos em pequenas partes, né? De 5 minutos, 10 minutos, sei lá. Mas eu vou separar por assunto para facilitar para quem não tem tempo suficiente para escutar um papo de 40 minutos, de 1 hora, 2, 3 horas, né? E quero que vocês tenham paciência, porque eu tô fazendo isso tudo sozinho, né? Sozinho no sentido, né? Tenho a ajuda de todos vocês que eu já agradeci, mas sozinho no sentido da parte operacional, né? Operar a câmera, operar o áudio, fazer a edição e fazer esses cortes, eu vou fazer tudo sozinho. Aceito ajuda, quem quiser colaborar de alguma forma, pode chegar comigo, vai lá no meu Instagram, que é Diego Kawashima, vai lá no meu Instagram, pode me mandar uma mensagem, vamos trocar ideia, quiser me dar sugestão, quiser fazer uma crítica, quiser me ajudar a fazer alguma coisa aqui nesse conteúdo, quiser me ajudar a fazer corte, quiser me ajudar a fazer edição de vídeo, fazer o áudio, me ajudar nas gravações, quiser ajudar de alguma forma, você será muito bem-vindo, é só chegar, certo? O canal de contato comigo, então, é lá no Instagram, Diego Kawashima, pode me mandar mensagem lá, certo? Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez todo mundo que colaborou, muito obrigado a você que ouviu e assistiu até agora. Então o conteúdo está disponível no YouTube chama Sensaqui, pode procurar lá, programa Sensaqui no YouTube, no Spotify também, programa Sensaqui. Eu vou deixar link, obviamente, né, tanto no Spotify, o link do YouTube, e no YouTube o link do Spotify, vice-versa. Vou divulgar no Instagram e no meu Facebook também, para todos vocês poderem conhecer. E sempre que sair algo novo, eu pretendo também colocar no Instagram e no Facebook, certo? Mais uma vez, obrigado e até logo. Tchau.